Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês justamente a colonização da América Espanhola. Eu já expliquei inicialmente a respeito da formação dos impérios que se desenvolveram na região da América antes, né, do processo de colonização. Esses impérios foram os Incas, Astecas e Maias, povos que atingiram um nível de desenvolvimento diferente, né, bem mais avançado do que grande parte dos outros povos que também existiam na América, só que estavam com um nível de desenvolvimento bem mais atrasados. Os Incas, Astecas e Maias já tinham o Estado organizado, já tinham uma evolução na área de ciências, né, como a parte de astronomia, né, é, matemática. Eles já tinham um avanço nesses aspectos. Então veja só, de início eu trago para vocês aqui então o choque entre dois mundos, então duas realidades. Depois esses dois mundos vão se chocar de forma diferente. O aspecto inicial era justamente aquele choque de contemplação do diferente, né? Porque você tem aqui duas realidades: o do europeu, que já tinham lá, que vinham de regiões em que já tinham estados organizados, já tinham um grande desenvolvimento no setor de ciência, com esses povos que aqui existiam, né? Que eles sequer sabiam, né, da existência de civilizações além do oceano. E aí, o, a pessoa que deu início a esse processo, né, foi Cristóvão Colombo, quando em 12 de outubro de 1492, né, ele, ele teve o primeiro contato. Né, teve o primeiro contato. E a partir de então, ele abriu, né, possibilidades, né, de abriu possibilidades, né, do contato entre esses dois mundos, da Europa e o da América. Então aqui, como eu disse para vocês, né, além dos grandes impérios, existia também povos que habitavam a florestas. Aqui no Brasil, um exemplo Brasil tinha até uma expectativa que o Brasil tinha uma população indígena de cerca de 6 milhões de habitantes, né? Muito expressiva. Então, o caminho aberto por Colombo permitiu, né, a chegada dos conquistadores. Colombo ele tinha aquela ideia inicial, né, do contato, foi algo amistoso. Já os conquistadores eles não tinham esse intuito. O intuito deles era chegar, explorar, né, e escravizar. Então, o intuito do objetivo dos colonizadores era bem mais maléfico, né? E aí, ó, interessados, esses conquistadores, eles estavam inicialmente, né? Inicialmente não, eles estavam com o objetivo de conquistar ouro e prata, porque quando a gente analisa o sistema econômico europeu da época, a, a política econômica que era desenvolvida na Europa era do mercantilismo. E o mercantilismo ele estabelece que a riqueza de um país ela é medida pela quantidade de ouro e prata que tem em seus cofres. Então não é surpresa nenhuma que quando os europeus aqui chegaram, a primeira busca que eles fizeram foi por metais preciosos. Né? Veja só. E aí, lógico, né? Os povos nativos não resistiram ao processo, foram logo derrotados, né? E os que sobreviveram aquelas guerras de conquistas foram escravizados. Processo de colonização. Né? Sem falar que
mesmo tempo se espalhou, né, um processo de a gente pode dizer assim, de aculturamento, né? Os indígenas foram aculturados, ou seja, as religiões, as práticas religiosas, as línguas que eles falavam foram substituídas. Né? No caso aqui do Brasil, a língua foi imposta, foi o português. Né? Na América Espanhola, o espanhol. As práticas religiosas que os indígenas tinham foi substituída pelo catolicismo. Né? E assim aconteceu um processo de aculturamento. Bom, além disso, eles tiveram o seu modo de organização e produção de alimentos completamente desintegrado, né, destruído, e se espalha aí então uma extrema miséria, fome, né, entre esses povos. Bom, a conquista, como eu estou dizendo a vocês, eu iniciei com o choque de dois mundos, né? A primeira realidade foi de contemplação, no qual Colombo e os indígenas, os primeiros indígenas, eles estavam admirados com o que estava acontecendo, né? Na segunda situação, quando já ocorre o processo de imposição da, da colonização, então já tem aí uma rivalidade, né? Tem aí guerras, né? Extrema violência que eles foram expostos. As consequências da conquista foi o que nós vivenciamos até hoje. Formou-se, mesmo com o processo, você tem aqui, ocorreu a conquista, ocorreu a colonização, posteriormente, os países da América vêm se tornar independentes, né? E com a independência deles, não esteja pensando que foi algo tão bom, né? Porque os países que surgiram no processo de independência vai ser justamente países com problemas sérios de desigualdades, de injustiças sociais, países dominados por, como é que eu diria, por grupos, né, que não têm um compromisso com a democracia e assim problemas que até hoje nós vivenciamos nos países aqui da América. Analisam, por exemplo, a Venezuela, Cuba, né, Haiti. Então são vários países, né, que sofrem, a gente pode acompanhar os problemas sociais e políticos em é, que eles vivenciam. E isso também é uma das explicações, né, está na forma em que esses países foram formados, né, constituídos. Bom, a fase seguinte vai ser a fase da conquista do Império Azteca. Dos três impérios, o Império Azteca, quando os espanhóis aqui chegaram, o Império Azteca era o que estava em ascensão. Né? E o grande conquistador do Império Azteca, né, o cara que vai e domina a região, foi Hernán Cortés. Cortés, ele, em 1519, ele desembarca, né, no litoral de Veracruz, atual México, litoral do México, com 100 marinheiros e 600 soldados. E o que acontece? A, o Império Azteca ele tinha uma rede de informação muito bem desenvolvida. Então, quando os espanhóis logo que chegaram ao litoral do México, Montezuma, que era o imperador azteca, logo ficou sabendo. Né? E aí acontece a seguinte situação, né? Quando os espanhóis eles chegam na capital do Império Azteca, Tenochtitlan, né? Cortés, que era o líder dos espanhóis, é recebido respeitosamente pelo imperador, o imperador Montezuma. E eis aí um erro, né? Porque na realidade Montezuma, eu acho que ele não estava esperando esse objetivo nefasto que os espanhóis tinham. Inclusive, os espanhóis foram hospedados, né? O Cortés ficou hospedado no palácio do imperador. E aí, ó,
Os espanhóis, no entanto, aproveitaram-se da situação, né, que estavam ali é, é, no Palácio Real e aprisionaram Montezuma, que era o imperador asteca. Né? Ao mesmo tempo que forçaram ele a revelar, né, a respeito de onde estavam os tesouros do império, né? E porque justamente eles buscavam metais preciosos, ouro e prata. E aí a população asteca só percebeu, né, o que estava acontecendo quando aconteceu uma cerimônia religiosa e os espanhóis, de forma sorrateira, né, e covarde, é, massacraram, né, fecharam as portas dos templos, deixaram os nativos presos e ali eles massacraram 2.000 astecas. Percebendo isso, né, a população ficou revoltada e se rebela, né, atacando os espanhóis, inclusive, né, expulsando-os da capital. Muitos dos espanhóis, dessa primeira empleitada de Cortés, muitos dos espanhóis morreram. Porém, também, Montezuma, que era o imperador asteca, também nesse conflito aí inicial foi morto. Bom, na realidade o processo de conquista só foi atrasado, né? Justamente Cortés ele vai justamente se reorganizar e aí em 1521, né, ele dá início novamente ao processo de conquista dos astecas, estabelecendo um processo de alianças com povos nativos que eram inimigos dos astecas, porque os astecas também, eles, como eles eram um império, eles tinham dominado os outros povos, né? E aí eles tinham rivais. E aí Cortés, aproveitando-se dessa rivalidade, começa a fazer aliança com os povos rivais dos astecas. Então, no seu processo aí de conquista, né, ele sitiou a cidade, né, cercou a cidade durante 75 dias. Tenochtitlan ela ficou é, é, isolada e simplesmente os nativos começaram a morrer, né, por envenenamento, fome. Então nada entrava ou saía da capital. Então aquela enorme população começou simplesmente a definhar. Né? Então, é, em agosto de 1521, os espanhóis invadem a cidade, matam o sucessor de Montezuma e conquistam o Império Azteca. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.